Não, tá bom. Mas eu quero falar sobre a quarta etapa do vaso, que é a etapa do vaso ficar na pasteleira. É a etapa que o vaso, o oleiro coloca ele na pasteleira, e o oleiro coloca lá, e o vaso não reclama. E eu estava analisando a palavra de Deus, que Deus chama o apóstolo Paulo e fala: Paulo, você vai ser um vaso precioso que vai levar o meu nome para o gentil. E Deus leva o apóstolo Paulo lá para a Arábia, coloca ele lá na pasteleira, e ele fica 14 anos esperando um homem ir lá buscar ele. E Paulo ficou caladinho esperando lá. Sabe por quê? Porque vaso não reclama, vaso espera a hora dele, de Deus na vida. Graças a Deus. Não errei não, né, irmãos? Só porque ele, quando viu o pastor Enoque chegar aqui, ele agilizou mais, que ia falar mais outro dia. Não, eu conheço o marido. O marido é assim. Esse dia ele vai dar terça-feira aqui. Aí quando foi 20 para 9, 15 para 9, ele falou: irmão, graças a Deus meu tempo está vencendo. Eu falei: não, ainda tem tempo. Eu falei: pastor, tá bom. Então é assim, né? Então, irmãos, Deus, graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Eu agradeço a Deus. E acredito que Deus tem levantado, está levantando obreiros. Aqui, nós cremos nisso. Então, eu louvo a Deus quando vejo esses irmãos aí dando a palavra, e a gente entende que é a palavra de Deus, a palavra dentro do propósito de Deus. Quando eu vejo alguém louvando ao Senhor, Deus abençoando, né? Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus por isso. Entendo que Deus ainda está nesse negócio, Deus ainda é dono desta obra. Glórias a Deus. Então, nesta manhã nós estamos aqui, e eu tenho estado preocupado com uma realidade. Eu tenho falado isso para os irmãos ultimamente. Toda época eu tenho essa preocupação, mas ultimamente eu tenho preocupado mais com isso. Terça-feira eu estava falando para os irmãos aqui, dei uma palavra para os irmãos, assim, bem simples. E eu, às vezes, na conversa particular com os irmãos, sempre eu tenho falado isso. Irmãos, nós estamos precisando de aprender coisas, às vezes essas coisas que às vezes para alguém fala: isso é para novo convertido. Mas tem crente velho que não sabe. E nós estamos precisando disso. De buscar uma orientação bíblica. E às vezes a gente procura evoluir um pouco e deixa aqueles princípios. E isso tem prejudicado muito a obra de Deus. Eu vi o pastor Oídes falando lá agora em Ubiataba, diz que lançaram uma enquete na Rádio Paz. E me ajuda aí, o que foi? A pergunta era sobre o homem que tinha uns irmãos lá, com relação a Elias. Como é que foi a pergunta? Você lembra? Porque eu comecei a contar a história e depois esqueci a parte principal. Mas eles fizeram uma pergunta sobre Elias. Mais ou menos isso. Aí a pessoa que estava no telefone falou: dá uma dica. Aí alguém deu a dica, parece que foi assim: subiu num carro de fogo, foi levado para o céu num carro de fogo. Aí disse que a pessoa que estava lá falou: então é Eliseu. Depois de ter a pergunta ser feita nessa direção aí, com essa dica depois, a pessoa responde: foi Eliseu. Então, são coisas que nós precisamos de ter um certo cuidado. Isso aí fala de um certo conhecimento bíblico, mas eu hoje estava lendo, o texto que nós lemos hoje, fala de doutrinas, e às vezes nós misturamos, não sabemos bem o que é essa palavra. Eu li aqui em Tito, capítulo 1, versículo 5 a seguir, eu fiz essa leitura aqui hoje, né? Então,
Coisas que eu acho que a gente precisa de... Quando a gente lê aquele texto lá, alguém fala assim, pastor, isso aí tem que ser lido, é para consagração de obreiros. É no momento de consagração, não é não, irmão, é para nós que somos obreiros há muito tempo. Precisamos voltar isso aí. Então, eu acho muito interessante isso aí, muito bom. Mas com relação a gente estar aí, aquilo que eu vinha falando, com relação aos irmãos que Deus tem levantado, eu tenho procurado valorizar o que nós temos. Então, tem vários irmãos aí no Campo Itapuranga que Deus tem levantado. Pastor Gilmar já andou um pouco mais longe, andou parte do Brasil, até saiu do Brasil já, pregando a palavra de Deus. E Deus tem abençoado de uma maneira tremenda, né? Vocês sabem que toda a festividade nossa aqui, sempre o pastor Gilmar tem uma participação. E eu não sei porque que a gente não faz uma e pode pôr só a nossa turma, podia fazer até isso, né? Quando eu falo nossa turma, pastor Enoque, eu te coloco no meio da nossa turma, porque você está em Goiânia, a gente, nossa, eu tenho falado isso aqui, não é a primeira vez que eu falo, não. Porque às vezes quando eu falo isso aí, às vezes o irmão está aqui como pregador, pensou aí, então o pastor está querendo dispensar, não é não. Eu falo, você convida uma pessoa lá, não sei de onde, você não sabe nem o que ele é, você não conhece a vida dele, não conhece nada. Eu acho que nós estamos precisando de mudar um pouco isso aí. Então, valorizar aquilo que é nosso, né? Valorizar. Pessoal, muita gente está hoje correndo atrás de estrelas, de nomes, esses shows, esse tipo de coisa aí. Agora, eu não vejo isso edificando a obra de Deus. Pelo contrário, eu vejo isso atrapalhando a obra de Deus, prejudicando a obra de Deus, porque tem muita gente que não fica sabendo se é de Deus, se não é. O que é? É de Deus. Cantou na igreja, depois cantou lá em tal lugar, então é de Deus, que cantou na igreja. Irmãos, eu não sei, me preocupo com isso. Mas, então, eu acho que no campo aqui, nós temos esse encontro de igreja, os irmãos sempre têm valorizado a nossa turma. Faça isso, irmãos. Está aí o irmão Marildo, ele pode dar uma terça-feira em qualquer igreja, deu aqui na sede, ele faz parte de uma congregação aqui, irmão, na Vila São José, esse irmão estava dando essa palavra aqui, e Deus tem levantado ele para ministrar a palavra aí. Eu sei, quanto tempo de crente você tem, Marildo? Quanto tempo de crente você tem? Quanto? 23 anos, já tem um bom tempo, né? Mas esse tempo, o dia que ele esteve aqui, ele contou como é que foi a conversão, a forma que Deus trabalhou a vida dele, muito interessante, muito bom, muito edificante. Ele veio aqui, eu sei que deixou uma palavra que todo mundo ficou lembrando depois, comentando, foi muito bom. Deus abençoe, né? Vamos aí, eu quero fazer aqui a apresentação, as apresentações, e por enquanto eu vou fazer só do pastor Enoque e do Malciron, cantor, Malciron, só vocês dois? Então, eu quero pedir aqui, pastor Enoque, fique em pé. Pastor Enoque, eu lembro da primeira vez que eu vi ele dar uma palavra. Eu estava numa convenção na Fama, e ele estava morando em Taubaté, São Paulo. Então, chegou lá, alguém deu lá ele uns minutos para dar uma palavra, parece que foi 15 minutos, mais ou menos isso. Aí ele deu a palavra e eu marquei bem, né? Eu vou pegar o telefone dele. Aí eu peguei o telefone do pastor Enoque, aí eu acho que eu até liguei para ele em Taubaté, vendo a possibilidade de participar de uma festividade nossa aqui, mas ele não pôde naquela época. Daí a pouco o pastor Enoque vem para Goiânia, muda para Goiânia, e eu tomo conhecimento. Ele é nosso mesmo, irmão, nasceu aqui em Piranhas, na região de Piranhas. Ele é a sua esposa, que é parente do pastor Ataú? Sobrinha do pastor Ataú, pastor de Iporá, e a família dele. Depois eu conversei, o pastor Bonifácio foi pastor dele lá em Piranhas. 78. E é um grande admirador do Enoque, né? Isso é interessante, importante, porque não é aquela pessoa que vai fazer sucesso lá fora. Você vê falar dele de longe, você não sabe a origem. Não. Então, nasceu ali, né? Conheço. Malcino, fica em pé. Também nosso amigo, conhecemos há muito tempo, né? E aí depois, o pastor Enoque já veio aqui algumas vezes, e eu sempre tenho falado, irmãos, às vezes nós desvalorizamos, nós não damos o devido valor, não causa assim, não causa um impacto. Por quê? Porque mora aqui em Goiânia, está pertinho, já falou aqui alguma coisa. Não, irmão,
Vamos olhar para a qualidade do trabalho, para a essência do trabalho. Então, acho que isso é muito interessante. Nós precisamos conscientizar essa turma nova com relação a isso. Porque senão gera acontece uma geração de pessoas aí, que é a geração da estrela. Só que aí onde tem estrela. Não, nós precisamos ir onde tem palavra. É isso. Então está aqui, os irmãos querem recebê-los como bem-vindo? São bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindo, pastor Enoque, bem-vindo, nosso irmão. Nosso irmão, vem louvar o Senhor com um hino. Antes do pastor Enoque estar ministrando aqui a palavra, você vai estar louvando o Senhor com um hino. Quer o playback ou já põe lá? Então tá. Paz do Senhor para a amada igreja. É um prazer estar aqui nesta manhã, tão gostosa, tão abençoada. Vim para carregar a pasta do pastor Enoque e para aprender, que o pastor Enoque é um grande amigo que eu tenho e sempre me chama para viajar com ele. E eu gosto de ir porque todas as vezes que eu volto de uma viagem com o pastor Enoque, eu tenho uma coisa nova na minha bagagem espiritual. Isso é muito bom. Até porque a gente tem que, como o pastor Odilon tem falado, a gente tem que se espelhar nesses homens que a gente quase viu nascer e está dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. E porque você traz alguém aí, ele de repente muda tudo que você ensinou para a igreja numa noite só, e sai, vai embora, e você fica aí com um problema grande nas mãos. Agora, quando você conhece, sabe a origem, é bem mais fácil. Até porque todo o ensino que não se enquadra nas escrituras sagradas deve ser refutado, deve ser negado. E com o pastor Enoque nós temos a segurança de que ele vai pregar a palavra de Deus. Amém? O irmão lá do som, por favor, coloca aí a música de número 3, que se chama A Força do Louvor. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quero agradecer ao pastor Odilon por nos dar essa oportunidade nesta manhã e abraçar todos os obreiros, os que eu conheço e os que eu não conheço, e a toda a igreja, em nome de Jesus. Não rodou, não? Que bênção! Logo comigo. É esse CD, A Força do Louvor aí, um MP3 que eu deixei aí. Se não deu, não deu. Glória a Deus. Diz aí se vai ler ou não, senão a gente passa para a segunda alternativa. Então tá. Todo meu cantar será para te louvar, Senhor. Todo meu cantar será para te adorar, pois conheço bem a força do louvor. Pois quando eu canto, Deus se levanta em meu favor. Por isso vou cantar, cantar ao Salvador. O que antes era pranto, Deus transformou em canto, os meus olhos enxugou. Por isso vou cantar, cantar ao Salvador. Se o inimigo se levanta, contra mim não adianta, tenho a força do louvor. Se você estiver passando por tribulação, faça como Paulo e Silas na prisão.
levante sua voz e louve ao Senhor. Pois se você canta, Deus se levanta em seu favor. Por isso vou cantar ao Salvador. O que antes era pranto, Deus transformou em canto, os meus olhos enxugou. Por isso vou cantar ao Salvador. Se o inimigo se levanta contra a igreja de Itapuranga, não adianta, ela tem a força do louvor. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós já ouvimos aí a palavra do pastor do Marildo, louvor, e nós vamos agora para a palavra de Deus com relação à palavra do pastor Enoque. Então eu quero pedir toda a igreja para nós colocarmos em pé. Eu acho que ainda está vindo vários irmãos, com certeza, mas nós já vamos aqui dar prosseguimento com esse período de palavra. Eu tenho absoluta certeza que, como nós ouvimos aqui nesta manhã, com relação ao oleiro, né? Marildo disse que Deus, o oleiro estava acostumado, o profeta já tinha ido na casa do oleiro, só que Deus mandou ir de uma forma diferente naquele dia, porque era diferente, era uma vez, mas diferente das outras. Então, por tudo que nós já ouvimos, tudo que nós já participamos, hoje é diferente dos demais. É um dia que Deus separou para nós estarmos aqui, e eu tenho convicção, certeza de que quem veio para ser renovado vai ser renovado. Quem veio para receber de Deus vai receber de Deus. Você veio para adorar, Deus vai te recompensar. Glórias a Deus. Deus abençoe, pastor Enoque. Eu quero com muita alegria e prazer no Senhor saudar a todos com a bendita e gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo. De pé, como já encontramos, por favor, eu gostaria que todos abrissem a Bíblia, o livro de Deus, para o livro de Números, capítulo 11. Nós vamos meditar aqui em alguns versículos desse texto aqui. Livro de Números, capítulo de número 11, eu quero ler a partir do versículo 10, que diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor, aliás, aos olhos de Moisés. Disse, pois, Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu povo, e por que não achei graça aos teus olhos, pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo? Concebi eu, porventura, toda esta gente? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de peito, para a terra que com juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto choram diante de mim, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me has de tratar assim, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Eu quero ler ainda
os versículos de número 31 a 35. Soprou então, do mesmo capítulo, soprou então um vento da parte do Senhor e do lado do mar, trouxe codornizes que deixou cair junto ao arraial, quase caminho de um dia, de um e de outro lado do arraial, a cerca de 2 côvados da terra. Então o povo, levantando-se, colheu as codornizes por todo aquele dia e toda aquela noite, e por todo o dia seguinte. O que colheu menos, colheu 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor ao povo com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que tiver o desejo. Até aí o versículo 34. Muito obrigado, tome os seus lugares. Meus irmãos, antes de introduzir aqui uma palavra que eu tenho da parte de Deus para os nossos corações, eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade de voltar aqui a esta casa de oração, abraçar aqui o pastor Odilon Joares da Silva, toda a liderança da igreja aqui, do Senhor que está aqui no campo de Itapuranga, transmitir a ele o abraço do pastor Oídes, da nossa igreja ali em Goiânia, agradecer também aqui publicamente o pastor Malciron José de Lima, que sempre se disponibiliza para nos acompanhar e nos ajuda. Gratos a Deus porque estamos na casa do Senhor, como o povo do Senhor, diante da palavra do Senhor, para aprendermos um pouco mais do Senhor. E Ele haverá de nos instruir nesta arte e ministério da liderança, da vida do obreiro, do exercício do dom e do chamamento que Deus deu a cada um de nós. E é para isso, e certamente também por isso, que os irmãos deixaram as suas atividades e subiram aqui hoje, convocados pelo seu presidente, o ministro desta casa de oração, para estarem juntos nesse dia, aprendendo do Senhor e buscando informações, e não apenas informações, mas também formação de Deus, no sentido de melhor exercer o dom, o talento, o ministério que Deus deu a cada um dos senhores e a cada um de nós. E eu tomo muito a propósito esse texto aqui, porque ele consta de um dos capítulos talvez mais dramáticos e viscerais de toda a Bíblia, pois que o povo de Deus está aqui retomando a sua peregrinação rumo a Canaã, depois de 1 ano, 1 mês e 15 dias estacionados junto a Horebe, junto ao Sinai, junto ao monte de Deus. E nesse período que o povo do Senhor ficou ali junto a Horebe, Deus dera a ele a aliança, o pacto. Deram a eles também as leis que deveriam ser observadas na formação e construção de uma nação como o povo de Deus, que segundo o próprio Deus falou em Êxodo capítulo 19, versículo 4 e 5, deveria ser para o Senhor reino de sacerdócio e luz das nações. O Senhor falou: ser-me-eis, esse pronome, sereis para mim, reino de sacerdócio e luz das nações. Mas
Não obstante todo aquele trabalho, toda a manifestação de Deus do Sinai, quando Deus dá ordem a Moisés, e eles levantam o arraial para partir rumo a Canaã, entre o Sinai e a região de Cades Barneia. E a Bíblia fala de uma Cades Barneia cidade e de uma Cades Barneia uma região. Eles chegam a esse lugar onde Moisés, como líder, como homem, chamado por Deus para conduzir o povo naquela marcha e naquela peregrinação até a cidade santa, se deixa acometer por um estado de instabilidade emocional tão grande e é dominado pela descrença. E está aqui talvez uma das páginas escuras da vida deste homem, grande homem de Deus, Moisés, o maior homem do Antigo Testamento. Dos 39 livros da Bíblia, ele escreveu 5. E pelo que ele fora nas mãos de Deus e o trabalho que ele exercera, sua influência se fez perceber cerca de 1000 e tantos anos após a sua morte, pela história de Israel afora. Mas nesse momento aqui, eles chegam a um lugar, e vocês ouviram lendo e leram comigo, chamado de Kibrote Hatavá. Um substantivo composto no hebraico e também aqui no português, que significa sepulcros do desejo, ou sepulturas do desejo. O Espírito de Deus aqui nesta manhã, como nós já ouvimos a bela palavra do Senhor proferida aqui, eu fui atingido por ela, vai nos alertar para alguns perigos aqui, como líderes e obreiros da seara do Mestre. Mas especialmente nessa introdução eu quero chamar a atenção de todos para o fato de que nos últimos tempos, mais acentuadamente nesses últimos 25 anos da história da nossa igreja, eu vou delimitar bem aqui, da nossa igreja brasileira, desejos particulares, interesses e conveniências, às vezes muito personalistas, muito pessoais, deixam daquele indivíduo, tem trazido terríveis e danosos prejuízos para o reino de Deus. Quando os nossos interesses e desejos sobrepujam ou começam a ter maior importância do que o projeto de Deus e a palavra do Senhor, a tendência nossa é a gente se enveredar por tangentes, por caminhos paralelos e nos afastar da vontade do Senhor, e a descrença domina o nosso coração e a nossa mente, e a gente foge do propósito do Senhor. E esta manhã, mais uma vez, o Senhor nos chamará para o centro da sua vontade. Haverá de que pelo Espírito Santo aclarar a nossa visão e nos fazer enxergar bem claramente qual é o propósito e o projeto maior, e para esse projeto nós estamos dedicando a nossa vida, e tê-lo-emos e vamos mantê-lo sempre acima dos nossos interesses, e é para Ele que nós estamos investindo a vida, e para Ele queremos gastar todos os nossos talentos, nosso tempo, nossas energias, buscando a glória do Senhor e a bênção do povo de Deus. Precisamos disso. Moisés, a gente sabe de quem ele era filho, filho de Anrão. A Bíblia fala de Arão e Anrão. Arão era seu irmão, Anrão era o pai de Moisés. Sua mãe era Joquebede, uma mulher que, premida pelo decreto imperial do faraó, foi obrigada a abrir mão de seu filho, quando ele tinha 3 meses de idade. A gente já conhece a história. E ele foi achado lá às margens do rio Nilo, numa pequena
num pequeno barco de junco. Miriam, sua irmã, que estava por ali observando, conseguiu fazer com que sua mãe se tornasse também sua ama e o criasse para Faraó. Depois dos 6 anos, ele foi para o palácio. Foi para o palácio. E ficou lá até os 41 anos de idade. Mas se a gente ler, eu gostaria de fazer isso com os amados irmãos, aos Hebreus capítulo 11. Estamos em número 11, agora vamos aos Hebreus capítulo 11. Isso sempre me chama a atenção quanto à vida de Moisés. Lá pelo versículo de número 23, diz assim: Moisés, pela fé, logo ao nascer foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo usufruir prazeres transitórios do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o galardão ou a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Outra versão diz aquilo que é invisível. Isso é extraordinário na vida deste homem. Quando o texto diz que ele já era homem feito, está nos dizendo aqui que sem influência de ninguém, por sua deliberada vontade, por sua decisão pessoal, Moisés então escolhe, primeiro recusa ser chamado filho da filha de Faraó, e escolheu ser maltratado com o povo de Deus, por preferência, do que usufruir prazeres transitórios do pecado, porque ele enxergava aquele que era invisível. Que coisa! E Deus o chama, lá na sarça ardente, e ele então começa esse ministério aqui de conduzir o povo de Deus, de Ramsés, no delta do Nilo, até Canaã. Mas a grande questão para muitos de nós, esta noite ao longo do ministério, não é necessariamente o começo, e às vezes não é nem o fim, é o enquanto. Pois no ato da chamada a gente ouve Deus, Deus fala objetivamente conosco. Moisés não tinha dúvida, porque Deus apareceu a ele na sarça. Ele, como era um homem resoluto, como nós lemos aqui, que sendo homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso implicaria que ele continuaria príncipe do palácio, e escolheu antes ser maltratado. Veja bem, que ele entendia que o ministério cristão não é uma proposta para fracos e nem pessoas que não encaram o sofrimento. O ministério cristão e trabalhar no reino de Deus implica pelo menos na possibilidade do enfrentamento de lutas e sofrimento, mas vale a pena, porque Deus nos chama, Ele garante a vitória e ainda promete um galardão no final da carreira. Ele não tinha dúvida da chamada. Deus apareceu para ele lá na sarça e ele objetivamente entendeu o seu chamamento. E eu disse, vou repetir, o problema às vezes não é o começo, às vezes é sempre cheio de sonhos, cheio de ideais, cheio de pensamentos, de
conquistas e nem mesmo o fim. O problema às vezes acontece no enquanto, é no exercício do ministério. Porque conquanto Deus apareceu a Moisés na sarça, e ele vira um sinal, pois a sarça ardia, porém não se consumia. Isso é maravilhoso, é fenomenal, é extraordinariamente bom. Mas no dia a dia, tal qual você lá na sua congregação, no aconselhamento e na tentativa de ajudar os membros da sua igreja, não tem nada de fenomenal nos problemas que surgem durante a jornada. No enquanto você exerce o seu ministério, é aí que a gente precisa da graça de Deus, para que a descrença não aloje em nosso coração, e não jogue para fora, e não tire do nosso coração a esperança que Deus colocou lá no dia que Ele nos chamou. A chamada, o início, pode ser extraordinário como aquele de Gideão. Deus aparece a ele e profere para ele uma palavra extraordinária, bonita, dizendo: ó, homem valoroso, o Senhor é contigo. E ele até questiona o Senhor, né? Diz: olha, se eu sou homem valoroso, se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, que dos feitos do Senhor que nossos pais contaram? E a gente sabe que Gideão ali é uma teofania. Gideão entabula um diálogo e uma conversa com o próprio Deus. Aquilo é maravilhoso, é o começo. Ele pede sinais e até de certa forma aparentemente arrogantes. Deus cumpre naquele início, mas o enquanto na vida de Gideão, que são elas. Começa com 32.000 e vê a seus ajudantes, seus companheiros, reduzir para 300. E tem que continuar firme. É, 32.000, Deus falou: não, manda a gente embora, tem gente demais aí. Falou, ficou um tanto ainda, falou: tem muita gente. A gente sabe a história. Deus orienta Gideão levá-los à fonte e dá um teste lá, e quem passou no teste foi só 300. Mas Gideão foi vencedor, porque a despeito de tudo, ele nunca permitiu que a descrença entrasse no coração dele. Ele continuou na mesma firmeza, na mesma embate, na mesma força. Fato que não aconteceu na mesma dimensão e proporção com esse nosso herói aqui, esse grande homem de Deus chamado Moisés. E eu quero então compartilhar com os amados irmãos algumas verdades que eu quero tirar desse texto e outros que eu estarei apresentando. Até estou retornando aqui a Números capítulo 11, sobre a seguinte ideia: o homem de Deus e os perigos da descrença no ministério. Pastor, mas tem descrença no ministério? Tem. Quando a descrença atinge o homem de Deus, ele passa o quê? A lançar mão e acreditar não mais em Deus e na fé, na habilidade pessoal, na performance. Eu já sei fazer a coisa funcionar, deixa comigo. E no reino de Deus, irmão, nós ouvimos aqui, Deus nos chamou hoje outra vez à casa do oleiro. Esse hoje, um advérbio de tempo, é agora. Nós não podemos enquadrar Deus. Ele opera do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, usa quem Ele quer, do modo como Ele quer. Nós não podemos dar uma cartilhazinha para Deus, nós não conseguimos colocá-lo numa camisinha de força, ou numa redoma e dizer: Deus só age assim. Não age assim. Ele é soberano, Ele é multifacetado, a sua graça é multiforme, e Ele se renova nos seus métodos a cada dia, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, e Ele não fica cativo aos nossos métodos. Todavia, Ele tem princípios que Ele não muda, que Ele jamais muda. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.
E às vezes, enquanto no ministério, enquanto homens de Deus, no exercício do ministério, a gente é atingido pela descrença. Eu vejo hoje, e eu leio o pastor Odilon, o senhor sabe disso, um pouco acima da média dos brasileiros. E desde os meus 21 anos eu estou focado no ministério cristão. Lendo, que ministério cristão para mim não foi uma alternativa de uma tangente que apareceu a certa altura da minha vida, foi uma opção. Eu senti-me chamado por Deus e resolvi dedicar a minha vida inteiramente ao ministério, especialmente ao ministério do ensino da palavra. Isso por obrigação de ofício, por dever de ofício me leva a estudar um pouco mais do que a média, do que os brasileiros. E tenho lido e percebido, lido da igreja e sobre a igreja brasileira nesse momento, e tem questões e situações acontecendo aí que me preocupam. Porque já não de agora, em certos bolsões da igreja brasileira, já há uns 15, 20 anos, adentrou uma mecanização do ministério, uma profissionalização exacerbada do ministério. Tem igreja aí que não precisa nem ser crente, basta ele saber fazer a coisa. Não é? Uma mentalidade muito secularizada com relação à maneira de se conduzir a coisa sagrada, a igreja do Senhor Jesus. E tem faltado o quê? Piedade, reverência, espírito de gravidade, quando se trata com a obra do Senhor. E nós não podemos cair nisso. Isso pode ser sintoma de uma terrível descrença que atingiu alguns homens de Deus, embora eles permaneçam no ministério. A gente sabe, eu já iniciei dizendo, que na altura desse capítulo 11 do livro de Números, qual era o momento existencial e espiritual de Moisés? Moisés está, de alguma forma, já sacralizado como líder do povo de Deus, alguém que, de modo singular, fora usado por Deus para ser mediador da antiga aliança, desta aliança que Deus aqui referendou e sacramentou lá no capítulo 18 e 19 do livro de Êxodo. Moisés estava consciente do seu chamado, mas assim que levanta Arraial do Sinai e começa a caminhada em demanda de Canaã, os problemas surgem e falta a ele alguma habilidade para gerenciar, ou seja, para buscar do Senhor especificamente nesse momento aqui, e lá no Massá e Meribá. Moisés se deixa atingir por alguma das crenças, e eu vou comprovar isso aqui à luz desse texto, e dizer e enumerar aqui que perigos a gente precisa identificar para evitá-los. Essa altura do ministério de Moisés, ele estava vivendo um profundo esgotamento espiritual. E não há algo mais perigoso para o homem de Deus do que viver esse esgotamento espiritual, pois ele vai conduzir o homem de Deus para um senso pessoal de terrível incompetência, e é aí que ele vai tentar lançar mão de artifícios e instrumentos que Deus não autoriza, que Deus não chancela, que Deus não garante e que Deus não deseja que ele use. E talvez o pior dia da nossa vida, pior dia para o homem de Deus, é o dia da sua pior derrota, ou pode ser o dia da sua maior vitória. Elias também viveu um momento assim de esgotamento espiritual. Saiu do Carmelo um gigante, com um senso de grande herói de Jeová. Deus não pediu para ele correr junto ao carro de Acabe até Jezreel, foi decisão dele. Chegou lá, Jezabel mandou um recado para ele, aí ele sai do topo
e vem para a fossa. Tem que correr de Jezabel. Correndo de Jezabel, fugindo, cansado, esgotado, deita debaixo de um zimbro. Deus aparece para ele e diz: levanta, come e bebe, porque muito comprido te será o caminho. E ele toma o caminho, veja bem, o caminho. Ele caminha 40 dias e vai para onde? Para Horebe, se encaverna lá. E lá dentro o Senhor aparece para ele e diz: Elias, volta pelo teu caminho. Esse teu é um pronome possessivo da segunda pessoa do singular. Deus está dizendo: eu não mandei você vir aqui. Eu te dei comida 40 dias atrás para você acordar. Você tem um caminho a cumprir no ministério, mas esse aqui não era o meu para você, isso é teu. Para vir eu te dei comida, para voltar é por sua conta e risco. Você veio por sua conta, eu não te mandei vir, volta pelo teu caminho. Isso é teu, não é meu mais não, é teu. Vai encontrar Eliseu, filho de Safate, e unge-o como substituto em seu lugar. Unge Azael, rei da Síria, e a Jeú, rei de Israel. Mas nesse esgotamento espiritual, de certa forma, guardadas as devidas proporções, Elias é atingido pela mesma doença de Moisés. Eu vou enumerá-la aqui como um perigo que a gente precisa evitar. A ideia da nossa indispensabilidade. Deus é muito coerente, porque podia ter lançado isso na cora, ou seja, nas fuças e na cara de Elias, lá no Sinai. Mas tinha muita gente. Eu só vou esperar você estar sozinho, vou te dar uma lição. Você está se achando grandão demais. E ele ficou reclamando: ó, Senhor, é melhor me matar logo, só eu fiquei mesmo, todo mundo desviou, não tem nem igreja do Senhor mais, ninguém mais presta, só eu fiquei, tira logo a minha vida, já basta. Deus: Senhor Elias, deixa eu avisar o senhor ficou muito tempo encavernado, você ficou muito tempo na beira do Quirite, ficou muito tempo escondido lá por Serepta, lá em Sidom, para fugir de Jezabel. Você está mal informado. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Eu mantenho o meu programa, meu reino é a despeito de você. Eu preciso de você, mas o meu reino vai continuar com você ou sem você, porque o projeto é meu, e a obra de Deus não falha, a obra de Deus nunca morre. Não é? E aí, Moisés está vivendo esse profundo esgotamento espiritual, e um senso de incompetência toma conta dele. Aí vem as pressões próprias do ministério, que podem acabar por fazer-nos vulneráveis, tornar-nos vulneráveis à amargura e ao rancor pavoroso, como a gente vê aqui. Que a igreja é assim, é cuidar de gente. E gente que tantas das vezes estressa a gente. Irmão, tem dia que é só Jesus com jeito. Mas eu optei por isso, irmão. Tratar com gente. E a gente tem cada ovelha abençoada e abençoadora, mas tem cada bode travestido de ovelha. E pior que o bode que fica aí no meio do rebanho, com pele de ovelha, ele não gosta que o pastor use a vara, porque a vara desce no lombo, e quando dói, revela a natureza de bode que está dentro dele. Ele dá cada pinote, aí vira e confusão, e um lufa-lufa, e um cerca-lourenço, e um lenga-lenga, e só Jesus na sua misericórdia. E o obreiro precisa viver acima disso. Não é necessariamente negar essa realidade, mas é entender que isso pode acontecer, mas ele não pode jamais permitir que isso afete a sua alma, ao ponto de ele se dominar, ou se deixar dominar pela amargura e o rancor pavoroso. No texto e contexto aqui, Moisés está muito irado. Ele se deixa atingir aqui, tanto aqui nesse Quibrote Atavá,
como lá no Massá e Meribá. Deus falou para ele: Moisés, o povo está reclamando muito, eu sei. Reúne aí 70 anciãos, chama Arão, seu irmão, e vai lá e fala a rocha. Tem 2 vezes que Deus tirou água da rocha aqui na Bíblia. Uma foi lá em Elim, entre Elim e Refidim. Está aí nos primeiros capítulos de Êxodo, antes de chegar no Sinai, ou já chegando ao Sinai. Lá Deus mandou que ferisse a rocha. Aqui não, era para falar a rocha. E Paulo, pelo Espírito de Deus, vai interpretar isso aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, dizendo que essa rocha era Cristo. Então Moisés deu um golpe antecipado naquele que um dia morreria por toda a humanidade e se tornaria a fonte da água da vida. Ele chegou lá nervoso, irado, o povo reclamando e buzinando no ouvido dele, falou assim: olha, porventura tiraremos água dessa. Olha como é que ele botou o verbo tirar, primeira pessoa no plural, que ele está se referindo a si e a Arão, seu irmão. E qual é a cigana que botou na cabeça deles que seriam eles que iam tirar a água da rocha? Quando a gente se deixa dominar pela amargura, a gente assume o lugar de Deus e começa a roubar a glória que é dele. Ninguém falou que era Moisés e Arão que ia tirar a água da rocha. Deus falou para eles dar ordem à rocha, e ele, Deus, pelo seu poder e sua graça e misericórdia, faria jorrar água da rocha para que eles a beberrassem e matassem a sede. Mas agora Moisés e Arão, atingido pela amargura e angústia, chega diante lá e pergunta ao povo: porventura tiraremos água dessa rocha? Quem falou para eles que era eles que iam tirar? Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer, nessa mesma voga que eu já disse, dessa minha preocupação com relação a certos bolsões da igreja brasileira, nós estamos nos tornando muito personalistas, irmão. De repente, Deus quer nos levar outra vez para o Horebe para falar conosco. Deus quer nos levar para a casa do oleiro para outra vez amassar-nos e fazer de novo. E a gente sabe que não, a gente quer fazer na força bruta. E não vai. Pode até acontecer, mas vai dar errado. Tem muitas igrejas, vou botar entre aspas, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista institucional, funcionando bem como uma empresa. Mas Deus já não está mais lá. Saiu outra vez dessa semana uma matéria sobre o Marcos Pereira, né? Estou falando o nome aqui porque a gente conhece o público. Saiu uma, isto é, depois de preso, ele ainda mandou apagar uma testemunha. Na igreja herege, que tal, já logo de princípio já devia ter desconfiado disto, ou ele converteu ouvindo a mensagem do pastor Silas Malafaia, e tudo bem, Deus salva qualquer elemento mesmo, até os meliantes quando se arrepende, mas com 1 ano depois de convertir, já estava com a igreja dele, o ministério dele, que agora abriu o ministério para si, né? Não é mais projeto de Deus, não. Não é a igreja do Senhor, não é as assembleias de Deus, não, é a minha assembleia. Eu abri a minha assembleiazinha, aqui eu comando e ninguém tasca. E eu falei há uns 8, 9 anos atrás, que estava surgindo na periferia, na banda. Você sabe de onde vem a palavra bandido? Vem da banda, do lado. Sabe de onde vem a palavra marginal? Vem da margem. Há 8 anos atrás eu já vinha falando que estava surgindo no Brasil uma igreja marginal, uma igreja bandida. E aí eu não sei porque cargas d'água, me perdoe a franqueza, mas eu vou dizer isso aqui assumindo a responsabilidade. Diante de Deus, diante do povo de Deus, a convenção das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, a nossa convenção estadual lá, recebeu o elemento como igreja filiada. Teve numa convenção lá em Paulínia, e o cara lá na Auge, fizeram uma oferta para lá e deram uma BMW para o homem. Aí a matéria dessa semana, e ele já está preso, há quase 1 ano. Combinou naqueles negócios todo lá,
para derrubar preso com paletó, aquilo tudo combinado. E a polícia foi investigando, aqueles ônibus que queimaram lá no Rio de Janeiro há uns 2 anos atrás, ele mandou gente dele, gravou, ele mandando homens dele, vestido de paletó e com Bíblia debaixo do braço, e entrar na favela, bater no elemento, para ele chegar depois, diante da mídia, como resgatador. Aí ele falou assim, mas se ele bater um pouco, ele não está machucado, tinha que bater mais, você não vai dar ibope aí. E gravaram. É bandido. Mas já devia ter pensado isso lá antes. Lá no começo. Porque ficou personalista. Chama para si, Moisés chamou para si aqui. Deixou dominar pela amargura. E agora celular. Tem lá na matéria uma submanchete lá dentro da revista, isso é da semana. Pega e você vai encontrar lá. Pastor de muitos bens e muitos pecados. Está lá a relação de crime. 14 mulheres foram estupradas por ele. E o pastor Oíris falou um dia lá no nosso púlpito, eu nunca fui com a cara, eu pedi, até falei em off lá com os nossos líderes, para ter mais cuidado, para analisar. Porque quando eu vi aquele homem botando aquelas batas coloridas, tampando quase do nariz das irmãs, até o tornozelo, é porque ele era fraco, é pecador. Um dia aquilo era tudo fachada, e pior que foi mesmo. E de repente, meus amados irmãos, isso aconteceu por causa desse personalismo. E a gente pensa que, pelo fato de estar funcionando em nome de Deus, mas vem na igreja, falou aleluia, é crente, mas está cantando lá no palco, não serve para a gente não, irmão. Quem é de Jesus é exclusivamente de Jesus. Quem é de Deus não abre mão da sua santidade. Quem é de Deus não transita em 2 mundos, porque ele fez a opção de servir a Deus, e a sua vida é só dele, para a glória dele e o louvor dele. Hoje há um trânsito aberto, o sujeito transita, não tem mais limite entre santo e profano. O cara transita com uma facilidade tremenda entre o santo e o profano. Mas deixa eu dizer aqui, isso aconteceu porque Moisés foi se deixando a essa altura, o esgotamento espiritual, e essa visão aqui fez-lo entender que, quase aquela visão de Elias lá, eu sou indispensável, se eu não fizer, ninguém mais faz. Deixa eu dizer para você, todo homem de Deus, escute o que eu vou dizer, todo homem de Deus tem um talento e um dom particular, e pode ser singular. O que é alguém singular? É alguém que Deus chama para um ministério e tem um dom tão específico, que nenhum outro poderá tê-lo. Mas nem por isso somos indispensáveis. O dia que o Enoque parar, Deus chama outro e faz melhor do que ele. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não me deve nada. Ele ainda é Senhor, a igreja é dele, ele está no trono, e o projeto dele ainda está de pé, e eu e você temos que ter clara visão desse projeto, e incluirmos-nos nele, para servi-lo, tal qual ele determinou aqui. Mas se eu sair fora, Deus não perde não, irmão. Deus não perde. Quem perde sou eu. Tem que pensar assim, não, eu tenho que ficar na igreja, eu vou lá na igreja, eu tenho que dizer bastante glória a Deus, e é bom que nós profiramos glória a Deus e aleluia toda hora, que nós estamos glorificando ao Senhor. Mas se você disser glória a Deus, Deus é Deus. Se você não disser, é problema seu, ele é Deus do mesmo jeito. A gente pensa, não, eu tenho que dar um glória a Deus bem forte, porque senão Deus vai ficar triste no trono, ele sofre de trauma. Não sofre não, irmão, Deus não tem trauma. Se você disser glória a Deus, é bom para você. Se você não disser, ele é Deus do mesmo jeito.
no trono e comandando este universo. E a Bíblia diz lá no Salmo 103, versículo 19, que Ele tem assentado o seu trono no céu e domina sobre tudo. Ele é Senhor, Ele não tem tristeza não, Ele não sofre de trauma não. E agora bondosamente Ele abre espaço para eu e você participar desta coisa maravilhosa que é o seu reino, e a gente dá glória, aleluia, e a gente aqui é abençoado, a alma se eleva, o coração se alegra, e a gente se torna mais amigo dele, vai chegando mais próximo dele, amém? Mas o que isso ocasionou na vida de Moisés, e o que a gente tem que evitar aqui? Primeiro, qual o primeiro perigo? Se você quiser anotar aí, eu tenho 4 ou 5, eu falo 4 ou 3 se der, a gente falou outro dia. Olha, na descrença temos a tendência de minimizar a honra devida a Deus. Quando a gente se deixa atingir por esse estágio, ou esse estado emocional e psicológico que Moisés estava aqui, e a gente é atingido pela descrença, de pronto a gente começa a minimizar a honra devida a Deus, e começamos a chamar para nós determinadas honras e respeitos que são devidos só a Ele. A gente observa aqui, olha, os versículos de número, especialmente o 11 e o 12. Disse, pois, Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos? Moisés está reclamando demais, irmão. Quando a gente se deixa atingir pela descrença, essa descrença leva a gente a diminuir a honra que a gente tem que dar a Deus, e começa a sentir importante demais. Você sabe, não tem privilégio maior dado que poderia se dar a um ser humano mortal do que participar com Deus da construção do seu reino aqui na terra. Ele é todo poderoso. Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele criou todo esse universo, e miríades de seres angelicais, e muitos deles ainda permanecem diante do Senhor, dizendo constantemente, santo, santo e santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora Ele estabelece um projeto maravilhoso de redenção e restauração do agente humano e deste universo, e quer partilhar isso comigo e com você, e chama a mim e você como obreiro para com Ele fazemos isso acontecer, e de repente a gente, como Moisés aqui, estar envolvido, escuta o que eu vou dizer, no projeto de Deus é extremamente honroso, e não podemos esquecer dessa verdade. Agora, eu iniciei dizendo lá, que é da própria natureza do ministério, a possibilidade de enfrentamento de problemas. Deus não falou que era fácil. Deus não disse que a trajetória ou a peregrinação de Israel no deserto seria assim, asas dos querubins. Não, tem provações, tem lutas, tem dificuldades, mas Deus garantiu sua presença, e a sua presença nos basta, e a gente não pode roubar dele a honra. Ora, precisamos, portanto, irmãos, ter cuidado com a descrença, pois ela perigosamente vai se achegando, se aproximando, se instalando silenciosamente. E as suas marcas podem ser a reclamação, o senso de importância exagerada, a nossa tendência a imaginar que somos indispensáveis. E quando ela acontece, irrefletidamente, nós podemos fazer coisas ou falar coisas que ferem o coração de Deus. Minimizamos a honra que é devida a Deus. Amém? Mas, segunda verdade que você pode anotar aí, outro perigo, da descrença, que pode afetar e atingir o homem de Deus. Na descrença, afetados por ela,
a nossa tendência é de exagerar, maximizar as lutas e tribulações, dar valor demais às lutas. Achar que a gente sofre mais do que todo mundo. Não sofre não, irmão. O autor aos Hebreus escreveu que perseguição que atingiram vocês, atingiram outros irmãos ao redor do mundo, naquela época que o autor escreve aos Hebreus. Quando a descrença atinge o homem de Deus, ele se deixa dominar pela amargura e esse rancor pavoroso, e a descrença domina o seu coração, a tendência dele é dar importância exagerada às lutas e tribulações da vida. Elas são próprias aí. Nós não cantamos o hino? Os mais belos hinos e foram feitos em tribulações. É aqui. É na dor, enquanto o oleiro amassa o barro, enquanto o oleiro prepara-nos, é que às vezes dói. E é bom que esteja doendo, porque é sinal de que a gente está vivo. Porque o que não sente mais é porque já morreu. Mas não vamos exagerar as tribulações, não. Eu quero chamar a atenção dos irmãos lá para 2 Coríntios, capítulo número 4. Essas palavras de Paulo sempre me confortam. Porque talvez não haja alguém no ministério cristão, ao longo da história da igreja, que tenha sofrido mais do que o apóstolo Paulo. Veja 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7, o que é que nos diz assim, olha, vai nos dizer lá: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito que criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Paulo tinha essa consciência. Talvez se o apóstolo Paulo enviasse o seu currículo vitae a algumas igrejas da atualidade para recebê-lo como pastor, as pessoas não o receberiam. Ele não se encaixa dentro do estereótipo de obreiro de sucesso hoje. Ele apanhou na rua, levou 5 quarentenas de açoite, menos um, foi 3 vezes apedrejado, perseguido, passou fome. Um homem que chegou a escrever para a igreja da Galácia, dizendo: desde agora ninguém me importune, pois que eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Mas você não vê esse homem aqui, frustrado, desamparado. Luta sim, temores, diz Paulo, por fora, angústias por dentro, mas alguém que sempre olhava para Jesus, o autor e consumador da fé, e entendia que não era conveniente maximizar, exagerar as lutas e tribulações, porque isso é sintoma de descrença, e nós precisamos crer que o Senhor que nos chamou, nos manterá na vanguarda do seu reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse ponto ainda, deixa eu dizer algo aqui: quando nos deixamos dominar pela descrença, caímos no desespero, e absolutizamos o problema e minimizamos a Deus, é o maior erro. Quando a gente começa a imaginar que o problema e a luta é maior do que o Deus da obra, não é não, irmão. Você serve um Deus que é maior do que qualquer problema que porventura você esteja enfrentando ou haverá de enfrentar um dia.
continue crendo nele, na hora dele ele vai dar a palavra e a solução vai chegar. Ele é maior. Ora, na descrença, quase sempre a gente perde de vista a graça do Senhor, e é na graça do Senhor que o coração se fortalece, a fim de enfrentar as lutas e provações da vida, e as tribulações do ministério. Quando dominados pelo desânimo e a angústia, tendemos a nos esquecer das conquistas já alcançadas do passado, esquecemos disso. Deus já fez algo extraordinário na sua vida ontem, continue crendo, Ele vai fazer hoje, Ele vai continuar fazendo amanhã, Ele é poderoso para isso. Então não permita que a descrença tome conta do seu coração, ao ponto de você imaginar que as suas lutas e tribulações no ministério se tornaram maiores do que o seu Deus ainda é maior, Ele está no controle de tudo, Ele sabe o que você está passando, a bênção vai chegar daqui a pouco, e você vai sentir a poderosa mão de Deus te confortando e te sustentando, porque Ele te chamou. Amém? Terceira verdade que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, que é outro perigo que nós, homens de Deus, precisamos evitar, com relação à descrença, é que na descrença tendemos a valorizar em demasia as nossas realizações pessoais. A gente começa a imaginar assim, não, olha, tudo começou aqui, e se eu não continuar, termina aqui. Não termina não, irmão. Esta igreja da qual eu e você somos parte, completou-se agora, dia 18 de junho de 2013, 102 anos de existência. Dá uma lida em algum livro dos anais da nossa história, e veja quantos homens de Deus fizeram lá. E eu passei uns dias, uma semana de férias aí, na região de Iporá, na fazenda de um tio da minha esposa, e levei uns livros lá para ler, uns 4 livros para ler, e deles eu levei um livro para ler dos inícios, dos primórdios, da Igreja Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. Rapaz, aquilo é extraordinário, quando Clímaco Bueno Asa, um português, enviado pela Igreja Assembleia de Deus de Belém, Pará, começou o trabalho em São Luís do Maranhão. Muita perseguição, incendiaram o pequeno primeiro templo que eles fizeram lá, apedrejaram, crentes foram mortos. O S. Boia mais tarde foi evangelizar por lá, foi apedrejado e ficou sangrando pelo rosto e outras partes do corpo. E esses irmãos, esses pioneiros desbravaram, e hoje nós estamos aqui, assentados nesse templo, com ar-condicionado, com coisa boa, e tal, e o pastor Odilon aqui nos ajudando, e tal, e os obreiros aqui, cada igreja estabelecida aqui no campo, e nesse estado de Goiás, e nesse país todo, bem respeitada, e olha a gente com todo o instrumental necessário para avançar, e fazer crescer a obra de Deus. Dá uma olhada atrás, veja e valorize quem começou antes de você. Elias entendeu isso lá no Carmelo, que a tendência nossa é imaginar que tudo está começando agora e que o passado não tem valor. Quando Elias ora, ele ora assim: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que Elias está orando assim? Quer dizer, eu vou buscar as minhas origens, minhas raízes. Eu não estou começando nada hoje, eu não estou inventando nada hoje. Eu estou aqui como representante posteriori daquele teu grande filho chamado Abraão, o pai da nossa fé. Tem gente que não quer ter vínculo, pastor, está sepultando todo o passado, tem vergonha de ser da Assembleia de Deus. Um dia o nosso pastor presidente deu uma palavra forte lá, que agora tem até a igreja nós querendo ficar debaixo da sombra da nossa convenção, que a Assembleia de Deus já tem 100 anos de história, e poucas empresas, ou marcas, ou razões sociais no mundo venceram um século sem se dissolver, mas eles têm vergonha da Assembleia de Deus. Põe lá a catedral não sei do que, não sei das quantas. O pastor falou: você está em vergonha da Assembleia de Deus, muda o nome lá, sai da convenção. Eu não tenho vergonha das Assembleias de Deus.
Eu estou aqui hoje, dia 31 de agosto do ano de 2013, porque há 102 anos atrás, alguns começaram, e ao longo desses anos, outros vieram fazendo esse trabalho. Então eu não tenho direito moral de maximizar, de valorizar em demasia as minhas realizações, pois nem estaria realizando-as hoje, se eles não tivessem feito ontem. Nós precisamos voltar às nossas origens, irmão. Valorizar aquilo que a gente foi ontem, no passado. Porque, infelizmente, o que está surgindo de novo aí não é bom. Está estragado, está carunchado. Na liderança, então, isso está se tornando quase uma doença. Que o elemento às vezes não quer passar, como nós ouvimos aqui nessa manhã, na casa do oleiro. Não quer permanecer como Paulo, 14 anos lá esperando. Não quer queimar as cangas e sacrificar os bois como Eliseu e deitar águas na mão do homem de Deus por um tempo. Ele já quer ser guindado do nada ao topo. Não existe isso no reino de Deus, irmão. Quando você vê na obra de Deus alguém num estágio que até pode inspirar certa relevância ou certa importância, não olhe só o pódio, olhe a trajetória. Ele não começou ontem. E hoje tem muita gente querendo forçar as portas do fundo e brigando internamente para ocupar lugar de homens de Deus que levaram anos em oração, administrando a obra de Deus, enfrentando tribulações para chegar lá. Eles querem levar de lambuja. Isso não é reino de Deus. E a gente escuta de vez em quando alguns escândalos horríveis por aí, que a pessoa chegou lá, seu devido preparo. Ele não ficou na casa do oleiro. Você imagina Paulo? Tem gente que pensa assim, não, Paulo era um homem de Deus. Na verdade foi um grande homem de Deus. Falava pelo menos 3, 4 idiomas diferentes. Ele começou a testemunhar de Jesus. E convencer e debater com os judeus acerca da messianidade de Jesus. Tão logo se converteu. Mas ministerialmente ele levou no mínimo 12 anos, 14 anos para começar o ministério. E a gente não conhece o elemento. A gente esquece que os melhores homens de Deus na Bíblia e ao longo da história da igreja foram aqueles que foram conhecidos por algum colegiado de ministros, foram Samuéis, que cresceram no tabernáculo, sob a tutela de um Eli. Às vezes um pouco desviado, mas um Samuel obediente. Samuel que não aproveitou da fraqueza dos filhos do sumo sacerdote Eli para levar vantagem. Ele sabia que o filho do sacerdote Eli não era crente direito, não prestava, deitava com as mulheres na porta do tabernáculo, está aqui no livro de Samuel, mas ele não levou vantagem sobre isso, porque o interesse dele não era. Ele não queria entrar pelas portas do fundo. E o dia que Deus resolve chamá-lo pelo nome, ele ainda vai pensar lá, ô Eli, o senhor está me chamando? Ora, ele entendia que a voz de Deus e a voz do pastor dele era a mesma voz. Nós precisamos, irmãos, de pensar nisso. Que hoje tem pessoas se envergonhando do nome da igreja. Tem pessoas que não querem conviver e sentar no banco da igreja para primeiro aprender na escola bíblica dominical, ser doutrinado, ser ensinado para depois servir outros. Eles querem de imediato começar já do topo. Isso não existe. Vai estragar a obra de Deus. Amém? Moisés, vocês leram comigo lá em Hebreus 11. Ele era filho de Joquebede. Joquebede ficou com ele apenas 5, 6 anos talvez. Mas tatuou tão fortemente na alma daquele menino os valores de Deus que depois 34 anos de palácio não foi capaz de arrancar Deus de lá. E quando ele chega aos 40 anos, ele tem disposição mental, alegria e vontade de libertar o povo de Deus. O jeito que ele escolheu não era o de Deus, mas ele tinha vontade.
Então Moisés não começou ali na sarça. Deus o chamou na sarça, mas a vocação dele já tinha 35 anos de existência. Irmãos, vamos ter mais calma. Paulo, escrevendo a Tito, falou assim: não ponhas as mãos precipitadamente sobre as pessoas. Que ele está falando aqui de botar as mãos sobre pessoas para consagrar. Não é para orar para enfermidade, não. O elemento tem que demonstrar vida cristã primeiro. E a gente tem que até vir conversando sobre isso com o pastor Malciron. Um dos critérios que a gente tem que restaurar na igreja evangélica, as Assembleias de Deus do Brasil, especialmente no que concerne a questão administrativa, é o discernimento do chamado e a vocação das pessoas. Porque o ministério é tarefa árdua. O ministério é coisa para gente corajosa. O ministério é para gente que tem convicção de sua chamada. Porque problemas surgirão. Tribulações poderão se agigantar. E a gente precisa gostar do que faz. Mas mais do que gostar do que faz, precisa gostar do que se faz. Ou fazer o que se gosta, né? Não basta fazer o que se gosta, precisa gostar do que a gente faz. O ministério não pode pesar ao obreiro. A lã não pode pesar ao carneiro. A gente pensa, já chegou de novo a quadrimensal de obreiro, meu Deus do céu, que canseira, tem que ir lá o dia inteiro. Não é por aí não, irmão. Se você achar que está cansado demais, alguma coisa está errada. Que a gente tem que ter aquela atitude do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? À casa do Senhor. Nós temos que encontrar nisso a nossa alegria, nosso prazer, é estar envolvido no ministério porque o Senhor nos chamou, e é isso que a nossa vocação nos empurra a fazer, e aí a gente então vai ter a consciência de que as nossas relações não é mais, nós não vamos valorizar em demasia, é apenas uma entre muitas, é aquela velha história, né? Nós somos primos interpares. Aqui somos todos iguais, embora tem uns que são maiores do que a gente. Primos interpares é uma expressão latina, o primeiro entre os iguais. Primeiro entre iguais. Aqui estamos todos iguais, mas tem aqui que são primeiros. Primeiro numa área ministerial, primeiro como presidente, primeiro como coordenador, primeiro tem. Mas a gente precisa entender isso. Ora, quando isso nos acomete, nós tornamos-nos excessivamente reivindicadores de conhecimento. Olha o que Moisés fala aqui, vamos voltar lá a Números. Eu achei isso aqui de uma insensatez terrível de Moisés. Olha aí, versículo 11, disse pois Moisés, e para quem Moisés está falando? Moisés está se dirigindo ao Senhor. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E agora, ele está dizendo assim: o senhor não está zelando bem de mim, ó. Está vendo? Por que tu fizeste mal ao teu servo aqui, ó? E por que não achei graça aos teus olhos? Como não achou graça aos teus olhos, Moisés? Lá no capítulo 32 e 33 do livro de Êxodo, quando o povo pecou no bezerro de ouro, Deus até falou para ele: Moisés, afasta aí que eu vou fulminar essa gente toda, e a partir de você vai começar outra nação. Aí Moisés falou assim: não, para lá. Ele ainda estava crente, bem crente, defendendo o povo. Aqui já está meio descrente. Ele falou assim: não, rapaz, Deus, como é que vai ficar o seu nome? O povo vai dizer por aí, a Rede Globo, sei lá mais o quê, e o farol vai publicar lá que o Senhor tirou o seu povo do Egito para fazê-lo morrer aqui no deserto. Não é bom para o Senhor não, fica ruim para o Senhor. O povo vai falar mal. Aí ele diz assim: se eu achei graça aos teus olhos, perdoa o povo, ou risco o meu nome do seu livro. E tem mais, o Senhor falou que não vai mais com a gente. O
Senhor vai mandar um anjo aí. E eu não quero anjo não, eu quero a sua presença. Porque vai ter mais tribulação. E é a tua presença que nos faz descansar. E eu preciso dessa segurança, dessa confiança, da consciência da tua presença. Pois se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. E agora ele vem dizer que eu não achei graça aos teus olhos. Ué, rapaz. O Senhor resolveu perdoar uma nação pecadora pelo seu pedido, rapaz. E ele ainda pediu mais, e tem mais, o Senhor, com esse negócio de enviar anjo aí, eu não estou querendo não. Faz o seguinte, mostra-me a tua presença. Deus falou, Moisés pediu dura coisa, porque tem duas formas de glória de Deus, a Shekinah e a Kadosh. Ninguém jamais viu a Deus, João 1,18. Está lá, Jesus falou. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está, o verbo está no presente, está no seio do Pai, este o fez revelado. Então nem Moisés viu a Deus, mas ele pediu. Ele falou, tá bom, visto que tendes achado graça aos meus olhos, eu vou te mostrar. Você fica olhando a fenda ali, ó, que eu vou passar por ali e você me verá pelas costas. Sabe que lição Deus está dando para eles? Moisés, a minha face você não pode ver, a minha glória total você não pode ver, mas eu vou dizer para você, eu vou te mostrar aonde eu carrego essa gente, é as minhas costas, a minha bondade, que eu vou carregar vocês até lá, é aqui que eu carrego o peso, ó, é nas costas, estou levando vocês, é aqui, porque ninguém vê a minha face e vive. E agora ele reclamando de Deus aqui, porque ele se dava importância demais, começou a reivindicar demais, reconhecimento exagerado. E porque não achei graça aos teus olhos, pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo. Moisés está reclamando demais. Deixa eu dizer, irmãos, tem havido alguns terríveis desvios na condução, no modo de entender. Isso não é em si mesmo pecado, mas são perigosos desvios, de certos medalhões, como nós ouvimos falar aqui, ter mais importância para certos segmentos e alguns crentes do que o próprio Jesus. Tem reunião que a gente vai e Jesus fica pequenininho, né? Hernandes Dias Lopes escreveu naquele livro dele, De Pastor a Pastor. John Piper escreveu outro, De Pastor para Pastor. Erwin Lutz escreveu, De um pastor para outro pastor. Mas Hernandes Dias Lopes escreveu, De Pastor a Pastor, dizendo que uma doença, e ele já tem uns 8 anos que escreveu aquele livro, picou um vírus maldito da grandeza, da megalomania, que é a síndrome de Lúcifer, picou alguns líderes do movimento evangélico brasileiro. Eles estão em busca de holofotes. Se não botar tapete vermelho, e se o auditório não estiver cheio, ele não entra na igreja, no templo. E a hora dele entrar, tem que interromper qualquer atividade de culto, porque senão rouba um pouco a glória que ele quer para si. Ele não pode entrar discretamente enquanto o pastor Malcirão, outro cantor canta aqui, ou enquanto o pastor Odilon, presidente, continua administrando ou gerenciando o culto, a liturgia do culto aqui. Não, tem que parar. E de repente, isso é uma voga que não tem na Bíblia. Você imaginou Jesus de Nazaré? Eu ministrei recentemente lá na nossa igreja sede, mais ou menos nessa voga. Eu disse que Jesus pegou a água, uma bacia com água, e aqueles discípulos que vinham discutindo da Galileia, querendo saber quem deles seria o maior, viu a face de Deus refletida na água de uma bacia, em que o rei do universo lavaria os pés de transeuntes inúteis, como Judas, como Pedro que o negou. E lá em João 13,13 está dito assim, vós me chamais de o, eu gosto dos artigos definidos da Bíblia, vós me chamais de o mestre e o Senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Mesmo tendo lavado os pés de vocês aqui, eu não deixei de ser Senhor, não. Eu ainda sou o Senhor do universo. Agora você imagina, o Rei do universo, o Criador e mantenedor de tudo quanto existe aí,
cingido com uma toalha, agachado diante de alguns homens de pés sujos, deixando refletir a face da divindade na água de uma bacia. O personalismo chegou tanto que tem algumas igrejas aí, especialmente essa doença do chamado ministério apostólico. Isso é perigoso e às vezes a gente não permitiu, ou não se deu conta para perceber, ou não quis permitir o perigo nas entrelinhas. Eu não tenho tempo aqui para entrar no mérito dessa questão, mas outra vez que eu estiver por aqui, eu vou falar sobre a teoria do comando e a teologia do destino. O que representa isso? E surgiu há 35 anos, 32 anos na América do Norte, e chegou aqui com a ideia do apostolado. Você já observou que algumas igrejas que se chamam ministério apostólico, tem a foto igrejas personalistas. Se algum dia, e Deus o livre que isso aconteça, tomara não aconteça, que aquele líder cair, vai cair tudo junto, porque na igreja de Jesus é dele. A nossa igreja ainda é a Assembleia de Deus, ela é de Deus, de Deus, de Deus. Qualquer um de nós algum dia, se não vigiar, podemos cair, mas a obra continua de pé, porque ela é de Deus, não é do Enoque, ela é de Deus, mas aquela é a igreja dele. Gira em torno do nome dele. E na cabeça, no âmago da chamada teologia do destino, teoria do comando, eles precisam criar um colegiado de apóstolos, de 70 apóstolos no mundo. O senhor percebe que de um tempo para cá, começou a se usar muito a expressão nova unção, nova revelação, nova unção, nova revelação, e era parte do script, do programa. Que não vamos usar muito a Bíblia, não, isso está ultrapassado, Deus vai trazer novas revelações. Foi nessa onda que entrou Uriel lá, o pastor ali conhece, foi para os Estados Unidos várias vezes, e hoje está lá com problemas, né? Grave problema, porque para eles, o que Deus está trazendo para essa revelação, essa nova revelação para eles, é tão importante, se não mais do que a própria Bíblia. Então, não precisa usar muito a Bíblia. Deus falou com esse homem de Deus aqui, ó, pode fazer, é o estilo homem de Deus, Marco Pereira. Que mandou aquele modelo de igreja totalmente diferente, mas aquela igreja dele, uai. E de repente, meus amados irmãos, isso não cabe para nós, porque a única estrela que tem que brilhar aqui é a estrela da manhã, Jesus de Nazaré. Vou repetir, nós estamos aqui no colegiado de primos interpares. Tem aqui, primeiro entre iguais. Mas o Hernandes Dias Lopes falou no livro lá de pastor a pastor, só tem estrela onde o sol da justiça não brilha. Porque quando tem sol, nenhuma estrela consegue brilhar. Se o sol da justiça ainda é o Senhor desta igreja, aqui não pode ter estrelismo, porque Jesus é o sol da justiça que brilha sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente se torna reclamando demais, aí, ó. E isso vai se tornando quanto mais. Perdemos a alegria de servir ao Senhor. Como Moisés aqui, o que fizeste comigo, Senhor? Tu está esquecendo quem eu sou? Sou o Moisés. Aí daí? Achamos-nos o direito de questionar a metodologia de Deus. Como eu disse pouco, criar cartilha para Deus. Ensinar a Deus o que Ele tem que fazer e do jeito que Ele tem que fazer. Não, irmão, é nós que temos que nos adequar à vontade do Senhor e dizer: Senhor, se Tu queres, eis-me aqui, usa-me conforme a Tua vontade. Deixa Deus ser Deus. Amém? E Ele já delineou aqui na sua palavra, as linhas gerais, aquilo que é o seu projeto, tanto em linhas gerais como naquilo que é em essência. Precisamos aceitar, portanto, o fato, irmãos, de trabalhar na obra de Deus, sem a expectativa de receber elogios e reconhecimento público.
Jesus um dia falou assim: olha, quando orardes, não sejais como os fariseus, que eles contentam em estar em pé nas esquinas, e até tem uma igreja aí que diz que é proibido orar na rua, não tem nada a ver. Jesus falou: quando jejuardes, não sejais como os fariseus, que põem uma cara de beneditino, Jesus, Maria, José, cara de trapista, quase nem anda direito, para o povo todo saber que ele está jejuando. E não tem pecado ser visto jejuando, o pecado é jejuar só para ser visto, aí está o pecado. O sujeito, não, eu vou jejuar para quê? Não, é para eu ser visto, eu quero ser visto jejuando. Não tem pecado nenhum. O pastor Odilon convocar a igreja de Itapuranga, o campo de Itapuranga, para um jejum geral. Toda a igreja jejuando, e todo mundo vai saber que, pelo menos a maioria estará jejuando. Tem pecado nenhum nisso. O pecado é jejuar só para ser visto. Agora, ser visto jejuando, não tem problema nenhum, não. A pessoa pode saber que eu estou jejuando. Agora, eu não devo é jejuar só para que as pessoas saibam que eu estou jejuando. Não é? Reconhecimento público exagerado. Jesus falou: não entre nessa voga. Jesus falou: quando der da sua esmola, que não saiba a tua mão direita o que deu à esquerda. Porque se você faz com a intenção de receber elogio e reconhecimento aqui, não espere galardão lá que você já recebeu. Você fez com essa intenção, então já está quitado. Seu galardão lá, você não espera mais, já está recebido. Então é melhor a gente esperar o galardão lá, irmão, vale a pena, é melhor. Faça para Deus, sem a intenção de buscar reconhecimento. Encerrando a quarta e última verdade aqui, eu deixo a quinta para outro dia, concluo dizendo: na descrença, geralmente tendemos a nos sobrecarregar com responsabilidades em excesso. Aqui que está o grande problema, que acaba por desencadear o esgotamento espiritual, e o senso de incompetência nos assola. Quando a gente acaba por se sobrecarregar com responsabilidades em excesso. A gente às vezes lê muitos salmos da Bíblia, eu leio até como no meu devocional, a gente precisa ter um devocional constantemente. Orar os salmos da Bíblia, a gente passa muito o Salmo 37, né? E de lá o Senhor está dizendo para Davi: Davi, rapaz, abandona o furor, deixa o furor e abandona a ira, rapaz. Não te indignes por causa do malfeitor que prospera no seu caminho. Ora, deixa eu ser a razão da sua vida, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor. Olha, habita aí na terra, com que não fuja da raia não, fica quieta aí. E alimenta-te da verdade, ainda que todo mundo à sua volta esteja vivendo do sistema da mentira, do engodo, da fraudulência. Para você compete alimentar-se da verdade. Tem mais, Davi? Deleita-te em mim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Tem uma versão, a Almeida que diz assim: e Ele tudo fará. A Almeida atualizada diz: e o mais deixa comigo. Sabe o que Deus está dizendo para Davi? Davi, por que você quer resolver o problema de todo mundo? Você é a palmatória do mundo. Entrega o teu, pronome possessivo da segunda pessoa do singular, o teu caminho para mim. Deixa que o resto eu cuido, rapaz. Você não vai resolver tudo, não. Tem gente que sobrecarrega demais. Aqui mesmo, Moisés tinha essa tendência. Lá em Êxodo capítulo 18, seu sogro Jetro apareceu lá, estava Moisés assentado numa cadeira. Aí eu quero crer, aquela imensa fila de gente para falar com o homem. E o Jetro era sacerdote de Midian, chegou lá para devolver a Zípora, a mulher de Moisés, ficou aí uns 4, 5 meses separado dele, cada aquele negócio lá do Gerso lá, que a circuncisão dos meninos, e ela não entendeu, chamou o Moisés de sanguinário, azedou o capim no bucho e voltou para a casa do pai. E Moisés seguiu para o Egito. Depois de libertar o povo, é que o Jetro foi levar a esposa e com os meninos de volta para o Moisés. Ô Moisés, está aqui sua esposa e seus filhos. E Jetro chega lá e vê o Moisés sentado na cadeira, aquela imensa fila
para Moisés atender. O Jetro falou: Moisés, você é bilolô das ideias? Você não está certo na cabeça, rapaz. Você acha que vai conseguir levar essa carga aí sozinho? Até vou ler, vamos lá, Êxodo capítulo 18. A gente precisa aprender disso aqui, porque às vezes, a gente não, eu vou concluir aqui dizendo que a gente precisa entender qual é a área de nossa atuação e delimitá-la bem. Ajudar um outro, sim, mas a sua responsabilidade é na sua área. Descubra o seu dom e sirva ao Senhor no seu dom. Capítulo 18 do livro de Êxodo, versículo 3 vai dizer assim, ó: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé junto de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: o que é isso que tu fazes ao povo, Moisés? Por que te assentas só? Olha aí. Por que te assentas só, permanecendo todo o povo junto de ti, desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim. E eu julgo entre um e outro, lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis e tal. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque isto te é pesado demais. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e seja Deus contigo, sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas tuas causas a Deus, ensinar-lhe-ás os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho que devem andar, e a obra que devem fazer. Além disto, procurarás dentre o povo, eu gosto disso aqui, dentre o povo, e volta aqui que nós falamos aqui, já ouvimos aqui nessa manhã. O grande problema nosso é que a gente dá mais valor a quem cai de paraquedas, vem do planeta Marte. Enquanto mais esquisito e esdrúxulo o elemento for, enquanto mais esquisito for o jeito dele pregar e o reteté que ele faz, mais parece que o povão gosta. E aqui está dentro, escolher dentre, não é de fora, é de entre o povo. Isso é repetido lá em Atos capítulo 6, quando surgiu a primeira necessidade de oficiais para ajudar a conduzir o povo de Deus, e ungiu-se, instituiu-se a diaconia. O Espírito de Deus, através dos apóstolos, falaram: elegei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo de Deus. Olha a ordem: primeiro o caráter, depois o entendimento, depois carisma, poder do Espírito. E aqui, o sogro, pelo Espírito, disse: era Deus ajudando Moisés, usando inclusive um pagão. Escolher e procurarás dentre todo o povo, homens de capacidade, tementes a Deus, homens de verdade. Outra versão diz, que falam a verdade, que aborreçam a avareza, que não tem interesse financeiro nesse ofício, e os porá sobre eles por chefes de 1000, de 100, chefes de 50 e chefes de 10. O que está dizendo aqui? Moisés, você não vai aguentar isso sozinho não, Moisés. Sabe por que a gente desfalece e cai no esgotamento espiritual? Porque a gente ainda não percebeu qual é a área de dom, de ministério que Deus deu a cada um de nós. A gente quer fazer, atirar em 3 patos e não mata nenhum. Descubra qual é a sua área de atuação. Deus deu dons e serviços para a igreja, irmão, e deu o Espírito Santo de Deus distribuir na igreja, e ela vai ser edificada, porque o Espírito de Deus habita aqui, e tem dons que o Espírito concedeu aí nos bancos da igreja, construindo a igreja e fazendo o ministério de pastor, às vezes muito mais do que eu. Que Efésios 4 diz que Deus deu alguns, não muitos, e nem muito menos todos, para pastores, para profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, e a igreja está cheia destes dons, e nem todos eles estão aqui, oficiais da igreja, mas estão aí dados pelo Espírito Santo, edificando a igreja do Senhor Jesus. Então descubra o seu dom, e sirva ao Senhor nesta área, e a bênção do Senhor vai continuar sobre a sua vida. Então não se sobrecarrega em demasia. Isso pode gerar para você um senso de incompetência, porque você vai se cobrar demais. Meus irmãos, deixa eu dizer aqui,
Moisés enfrentou toda essa problemática aqui, porque se assumiu responsabilidades para além daquilo que ele podia corresponder. Moisés se sobrecarregou de um ativismo estressante, extremamente esgotante. Ele se esgotou. Esgotado em suas forças, Moisés manchou sua bonita biografia, pedindo a morte. Vocês viram lendo, enquanto você fica de pé, eu repito isso aqui. Vou ler mais uma vez. Olha aqui. Moisés, por se deixar atingir por isso, o versículo 14 do capítulo 14 e 15 do capítulo 11 de Número vai dizer: eu só não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me has de tratar assim, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver a minha miséria. Moisés estava preocupado demais com a sua performance, preocupado demais com o seu grande nome. Ele manchou a bonita história da sua vida. A página escura da sua biografia está aqui quando ele pede a morte, preocupado demais com a sua imagem. Sabe por que isso aconteceu? Porque se deixou atingir pela descrença. Eu encerro essas minhas palavras desafiando a cada um de nós aqui, concitando a todo homem de Deus aqui presente, todo obreira do Senhor aqui, a que nós cuidemos no ministério com o perigo ou os perigos da descrença. O povo é assim mesmo. O capítulo 11 do livro de Números é uma das poucas vezes que o Espírito de Deus pediu para registrar lá a palavra gentalha, populacho, outra versão diz plebe. Sabe por quê? Deus ficou mandando praga e operando milagre lá na terra de Gósen, ainda no Egito. A certa altura, me parece que do quarto, quinto milagre, ou quinta praga em diante, Deus começou a fazer distinção entre o egípcio e o povo dele. É claro que tinha trevas lá e luz cá. Caía saraiva e matava o gado do egípcio e mantinha cá. A Bíblia diz que saiu uma mistura de gente com o povo de Israel, e foi essa gente que desencaminhou o povo de Deus e fez Moisés estressar. Porque essa gente, e aí o obreiro não pode se nivelar a ele. Por isso que o líder precisa de ter escola. O líder precisa de entender que tem certas liberdades e até permissões que o membro pode ter, mas eu como líder, porque estou sendo espelho dos demais, não posso praticar. O líder tem que ter convicção muito forte. Aquela gente, aquela gentalha, está aí, olha, vem aqui, olha, então, versículo 2, o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Ora, o versículo 4, aqui fala o vulgo, outra Bíblia vai dizer a plebe, outra Bíblia vai dizer a gentalha, outra Bíblia vai dizer o populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo. Olha aí, essa gente não vive pelo projeto, pastor Odilon, não vive pelo reino, vive pelo umbigo. E o obreiro não pode deixar o seu desejo sobrepujar o interesse do reino de Deus. Via de regra, nós nos esquecemos que o dia que eu admitir, conscientemente ou não, tornar-me membro da igreja, das Assembleias de Deus, eu já abri mão de direitos individuais, pessoais, porque o grupo a que eu pertenço é maior do que o Enoque. Tem que respeitar o grupo que é maior do que eu. E aí, dentro desse grupo maior chamado igreja, eu aceitei, por vocação quero crer, por chamamento de Deus, também quero acreditar, ser obreiro, ainda limitei mais os meus direitos, que eu sacrifiquei meus desejos e interesses no altar do serviço do Senhor. E o grande problema é que Moisés se deixou afetar por esse exagerado desejo e interesse pessoal, quase carnavalesco,
dessa plebe, dessa gentalha que estava com ele. O obreiro tem que viver acima da gentalha. O obreiro não pode viver no nível da plebe. O obreiro tem que ter mais maturidade do que aqueles que são liderados por ele. Ele não pode ser pelinha de ovo, e nem tão sensível, e fracote, que quase tem que botar uma plaquinha na testa: cuidado comigo, eu sou sensível. O obreiro tem que ter casco de jacaré e coração de mãe. Tem que receber pancada de vez em quando, e nem fazer cara feia, mas ter coração cheio de amor, porque o Espírito de Deus foi derramado aí, para nos fazer amar o rebanho. E hoje a gente vive uma cultura, e até eu tenho lido muito sobre isso aí, que é uma ideologia chamada de androgenia. O que é androgenia? É exatamente a mistura entre homem e mulher. Andrós é homem, gine, da onde vem a palavra ginecologia, que a palavra grega para mulher é gine, esposa é ginaikos. E aí vem essa cultura. Claro que eu sou contra o tal de bullying, mas antigamente, quando a gente estava lá na escola, a gente brigava e rasgava o uniforme um do outro, e rolava na poeira, e arrancava teniconga, e que chute, cheio de chulé, e esfregava na cara do outro, e chamava eu de narigudo, e daí eu sou narigudo mesmo, e a gente não tinha esse negócio. Hoje está todo mundo perninha de ovo, qualquer coisinha já vai para a justiça, psicólogo, e aí está criando um bando de efeminado, e a gente não sabe se o cabra é homem, se é mulher, está tudo aí, uma mistura desgraçada aí. É claro que a gente tem que ser contra o bullying, essa coisa toda, mas tem uma proposta, a gente não percebeu, que até na educação, esses elementos foi para criar esse mundo de sem cara, essa amálgama, essa massa informe. O obreiro não pode ser não, nós não somos da massa, nós não somos dos populares. Deus nos chamou e nos colocou na liderança aqui, e a gente tem a graça de Deus, e nós vamos continuar crendo no projeto que Deus tem, e no nosso chamado para Ele, e nós vamos chegar lá, em nome de Jesus Cristo. E eu encerro dizendo: quem não supera, ou não aprende a superar as crises da vida, e vencer a descrença, nunca cresce, nunca amadurece. Os gigantes de Deus se fazem nos combates e em meio às crises enfrentadas da trajetória da vida. O exercício do ministério é para homens fortes e determinados. O ministério cristão não é lugar seguro para pessoas que não têm convicção de sua chamada, pois na primeira dificuldade se desespera e se deixa dominar pela descrença e se torna um empecilho para os outros. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus Cristo, se você for feliz fora do ministério, fique fora dele, porque ministério não é lugar de buscar felicidade. Se você puder ser feliz, e se a felicidade é a única busca da sua vida, não entre para o ministério, porque o ministério não é a arena de buscar felicidade. Deus não tem interesse em me fazer feliz, Deus tem interesse em me fazer santo. E aí precisa lapidar algumas coisas na minha vida, e dói. Deus não tem interesse de me fazer um homem de sucesso, Deus tem interesse em me fazer um homem igual a Cristo Jesus, com o caráter de Cristo. Você quer orar comigo pedindo a graça de Deus? Para que jamais nos deixemos dominar por esse senso, esse espírito. Obrigado, Pai, graças te damos da manhã deste dia. Domenigetsi lauamoshanda ifraha Elohado no ganish Esundo emeniget nu Adaraganu bieneghet ni alabasi you in the hell Deremena wafatsu mandaragashai. Obrigado, Pai, por ter nos chamado e nos ocasionado para o ministério cristão, uma tarefa tão nobre, e nós queremos com Ele e nele nos envolvemos com a inteireza do nosso ser. Pai, agora ajuda-nos a entender que enquanto no ministério é possível enfrentarmos lutas e tribulações, mas que jamais ela nos tire do eixo, mas que jamais nos tire do seu propósito, que nós possamos nutrir na alma e no coração
constante fé naquele que é poderoso, naquele que nos chamou, naquele que garante a vitória, naquele que nos chama todos os dias e o dia todo, a fidelidade ao projeto, ao propósito do Senhor, e caminhando contigo, Pai, nós possamos atravessar o nosso Rubicão, o nosso rio, o nosso Jordão, e chegar do outro lado como um vencedor, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nem daqueles que desistem, mas nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma, porque vivemos pela fé, e pela fé venceremos, e a descrença jamais achará lugar em nosso coração. Fica conosco, eu oro na certeza da tua bênção, em nome de Jesus, amém. Toma aí seu lugar, pastor Odilon, muito obrigado, eu passei um pouquinho do horário, Deus abençoe, fica aqui meu abraço, foi uma alegria estar com os amados irmãos aqui, continue orando por nós vamos prosseguir para a escola bíblica lá em Mundo Novo, para hoje à noite, amanhã durante o dia, Deus abençoe, foi uma alegria, viu pastor?